situação dentro de campo, Solé, PDV e também a Nina, Corinthians tem um desafio na quinta-feira. Quinta-feira tem um desafio e é o tal do processo de impeachment. Se ele vai sofrer ou não sou eu quem vou dizer. Vai depender do Conselho Deliberativo. Mas que ele teve o direito de se defender aqui na Rádio Bandeirantes, ele teve. Ontem, em entrevista ao Concentração aqui da Rádio Bandeirantes, Pretzel estava aqui, o Guilherme Agrela também. Eu participei dessa entrevista com Augusto Melo, presidente do Corinthians, que fala sobre essa situação. Vamos acompanhar. É isso que nós queremos entender também, por que ele está agindo dessa forma, se sempre ele teve autonomia, se sempre tivemos bom relacionamento em todos os sentidos, e ele cai em contradição em um monte de situações que ele fala nessa nota. Primeiro, ele quer paz. Se ele quisesse realmente paz, ele cumpriria o Estatuto. E o Estatuto reza que o nosso Conselho de Ética identificou que seria por suspensão o processo, mesmo porque não tem nada, não tem omissão, que é o que eles querem julgar como omissão. Quando foi apresentado isso para mim, eu deixei muito claro. Eu fui ameaçado o tempo todo com isso, vocês não têm ideia. O tempo todo com a faca aqui no pescoço, sendo ameaçado por pessoas que ia explodir. Explode, cara. Se alguém dever, que pague. E foi o que aconteceu. Assinei o que tinha que assinar, sempre fui a favor da investigação. O Corinthians é vítima disso tudo. Mais de 60% dessas assinaturas, Prédio, não é pedindo impeachment. Tem muita gente me procurando, pedindo para tirar essa assinatura. Tem áudio de pessoas já em grupos que estão reclamando. Essas assinaturas foi assinatura de ata de reuniões em casa de alguns conselheiros. Essas assinaturas foram assinadas para esclarecimento. Menos de 30%, 40% é realmente para impeachment. Então você vê o absurdo que eles estão agindo para dar um golpe. Isso é um puro golpe no qual ele está sendo conivente. Essa é a palavra do presidente Augusto Melo, que trata justamente sobre o que ele chama de golpe. Ele até fez uma declaração, né, que, enfim, falou que o Corinthians é o espaço que tem mais homens ciumentos no mundo. Ele acabou se referindo ao Corinthians e essa situação de poder. Uma boa frase. Mas é uma boa frase. E resume bem o que é a vaidade do futebol. Que é aquilo que a gente já falou, que eu falei aqui algumas vezes sobre aquela situação meio do Zubeldia, de dirigente achar que, mas nós somos os responsáveis pelo sucesso, e aí quando perde, o treinador é responsável pelo fracasso, treinador que não fica bajulando, enfim, é uma canetada do Augusto, é uma boa canetada. E Ramiro, conta aí então como é que é essa votação, é aberta, é fechada, quantos % para ser aprovado? A votação que acontece na quinta-feira está marcada para começar às 6 horas da tarde. E às 6 horas da tarde os conselheiros são 302 conselheiros do Corinthians, e a gente sabe que nem todos marcam presença por lá. E quem chegar por lá vota, tem a votação fechada, A imprensa, obviamente, a Rádio Bandeirantes vai estar lá acompanhando. E a maioria é simples, viu? E quem tiver mais de 50% dos votos, aí já consegue a vitória. No caso, quem votar contra ou a favor, o lado que tiver mais votos, em comparação à maioria e tudo mais, acaba levando isso para a Assembleia Geral dos Sócios. Então é a maioria dos presentes, sim, e não a maioria do conselho. Não, até porque acontece numa sessão e quem não tiver tem que justificar depois e tudo mais, mas é só a maioria simples. De um jeito bem grosseiro, se forem 10 conselheiros, 6 votarem pelo impeachment, exato. Vai para os sócios. Tipo votação no STF, né? Formou maioria e aí já era pro Augusto Melo, e ele vai ser... É que no STF é obrigatório todo mundo ir, no caso, né? Sim. Nesse caso não, o que eu tô falando porque o bizarro é isso. Se forem 10 pessoas, vai votar, se 6 aprovarem, vai pros sócios. Se forem 300 pessoas, que são todos os conselheiros, aí beleza, é uma votação justa. Mas se não for todo mundo também, cara, é meio bizarro, né? E aí há um problema, né, que é o seguinte, porque o cara que é contra o Augusto Melo, ele vai querer ir lá pra, de alguma forma ter ação. O cara que é a favor do Augusto Melo, não sei se ele vai ter a mesma gana, assim, ou às vezes, porque existem muitos que são a favor do Augusto Melo, ou muitos que não são a favor de nenhum lado, mas acham que às vezes essa coisa do impeachment é um exagero. Eu sou a favor da mamata, né? Isso. E vai votar de acordo com o que eu vou me beneficiar lá na frente. Exatamente. Então, e aí esse cara às vezes pode não ir. E esse é um problema para Augusto Melo. Esse é um problema. A gente lembra que são 302 conselheiros, mais
89 assinaram essa carta contra ele. E são 89 que são bastante ativos no clube. E eles podem convencer outras pessoas. Esse é o problema para Augusto Melo. Então é necessário ter maioria simples de votos. São 302 conselheiros, mas geralmente nem todos comparecem. E caso a destituição seja aprovada, o Conselho Deliberativo tem até 5 dias para convocar uma Assembleia Geral de Associados. E aí, nesse meio tempo, o Augusto Melo é afastado de forma preventiva. Não há um prazo definido para que a votação dos sócios do clube, aliás, aconteça, mas a decisão dos sócios é definitiva. Ou seja, se ela acontecer e o Augusto Melo for empichado, né, ou empichado, não interessa, for retirado do cargo, ele tá fora e não tem como voltar. E aí, inicialmente, o Stabile assume o cargo, que é o primeiro vice, né? O Osmar Stabile assume o cargo, e depois o presidente do conselho vai ter de estabelecer uma nova data para uma eleição direta, mas só dos conselheiros. Se para a eleição do Augusto Melo quem elegeu foram os sócios do clube, os conselheiros é quem vão definir para um mandato tampão, como é chamado, para quem assumir no cargo do Augusto. Mas vamos ver, eu sendo bem sincero... Tem um prazo para marcar essa votação no conselho? Não sei, mas geralmente tem. O Romeu Tuma vai ser pressionado, né? Ele vai ser pressionado para fazer o quanto antes, né? Porque, ele já tá sendo pressionado com tudo que tá acontecendo. Mas vai depender muito, porque assim, você pode ter até prazo, mas a gente tá no fim do ano. E aí no fim do ano, muitos conselheiros viajam, muitos conselheiros vão embora. Hoje a gente tá no dia 25 de novembro. Então, tem esse problema. Muitos sócios viajam também. Então, se acontecer a votação hoje, a gente vai ter na quinta-feira, e ele for, de fato, retirado do cargo, a gente tem 5 dias depois uma votação dos sócios. A gente já vai estar em dezembro. E aí vai ter de convocar uma nova eleição. E aí o próximo presidente, caso o Augusto seja retirado, só vai assumir no ano que vem. Esse é o grande detalhe. E aí, então, a gente vê essa situação. Ele fica por 2 anos, e aí tem a nova eleição. Na verdade... Não fica por 3. Não, ele fica até o fim do mandato, que seria... Perfeito, por isso que é tampão. Isso. E aí, e aí tem um detalhe também, né? Meu ponto de vista, o Augusto corre riscos sérios de sofrer essa rejeição no Conselho Deliberativo, mas na Assembleia dos Sócios acho difícil. Apesar de que a movimentação que aconteceu entre jogadores, movimentação que tem acontecido também por parte da torcida na defesa do Augusto, e eu não estou falando aqui que o Augusto é santo, pelo menos até que provem o contrário, ele não tem nada de envolvimento, né? Eu não boto a mão no fogo por ninguém, mas enfim. E aí o detalhe é que talvez essa movimentação de jogadores e tudo mais possa pressionar os conselheiros. Aliás, na votação, na quinta-feira, a promessa é de muita gente. Inclusive protestos de torcedores por lá. Mais alguma coisa?